Paz do Senhor, irmãos. O tema, da palavra de hoje consiste aqui em Números, na passagem de Números, capítulo 11, e é sobre propósito, Fé nos propósitos de Deus que tem em nossas vidas, O Senhor tem propósitos em nossas vidas. Você que está assistindo este vídeo, Deus tem propósito para a sua vida. E, claro, antes de continuar o vídeo, tem que explicar o que é fé. Fé é nada mais, nada menos, está lá escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Dito isso, continuando para o vídeo. Porém, ora, se você mesmo que está assistindo esse vídeo, o Senhor já lhe mandou você fazer algo, porém você fica com aquela dúvida, você fica, mas eu tenho vergonha, mas eu sou tímido, mas será que eu sou capaz, você pensa? Ora, pois, realmente não é sobre sua capacidade, mas é sobre quem lhe capacita. Não é sobre você se sustentar em si para fazer as obras de Deus, mas é sobre quem lhe sustenta. Ora, pois, não é sobre seu esforço próprio, mas sim quem lhe dá força. Sabe? É sobre quem faz a obra, que é o próprio Deus. Ele usa. Você entende isso? Não é sobre sua força, não é sobre seu esforço próprio. Então, se Deus lhe mandou fazer algo, obedeça e vá e faça. Sim, obedeça e faça. Pois se o Senhor lhe manda fazer algo, vá com fé que Ele já está indo lá na frente, na linha de frente. Ele está com você, caminhando com você. Se Ele lhe mandou, então vá com confiança que o Senhor está com você nessa. Entende isso? Não é sobre sua capacidade, não é sobre sua força, seu esforço próprio para fazer as obras de Deus. Até porque para fazer as obras de Deus, com certeza você precisa do próprio Deus lhe capacitando. E não entenda errado, tá? Você não tem que ficar simplesmente assim com a mão aqui atrás da cabeça e relaxando e deixando Deus fazer tudo. Não. Você também tem que fazer a sua parte. Mas quem lhe sustenta para fazer a sua parte é o próprio Deus. Quem lhe capacita para você fazer a sua própria parte é o próprio Deus. E vou dizer algo mais além disso que eu já ouvi falar. E é muito incrível isto. Esta frase que eu vou falar aqui agora, que eu já ouvi falar, é muito boa. Que é o seguinte: se nós conseguíssemos fazer a obra por conta própria, a glória não seria de Deus, mas sim nossa. E aí, sendo que a glória tem que ser dele. A glória, toda honra e toda glória tem que ser dele, é para ele. Entende? Mas eu coloco um se conseguíssemos, porque a gente não consegue, nós somos fracos, falhos, precisamos de Deus para tudo. Até para dar um passo para frente, porque sem ele estaremos no chão já mortos. Ora, pois, lembra de Números capítulo 11 que eu falei, que hoje, esta palavra consiste nessa passagem? Números capítulo 11 fala de Moisés. Lembra de Moisés? Sim, Moisés não era nada, mas o Senhor lá, na sarça ardente, chamou Moisés para fazer a obra, libertar o povo do Egito. Moisés não era nada, mas Moisés tinha a presença de Deus, ou seja, ele tinha tudo o que ele precisava. Vou repetir, Moisés não era nada, mas Moisés tinha tudo. E no final disso tudo, o povo realmente saiu do Egito. Por conta de Moisés? Não, por conta do próprio Senhor. Moisés não era nada, mas o Senhor era tudo que ele precisava para fazer a obra, era tudo que ele precisava na vida dele. Entende isto? Bem, mas vamos aqui para a passagem, Vamos aqui agora para a passagem de Números, capítulo 11, versículo 18 a 23, que fala o seguinte. Vamos aqui. E dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? Porque tudo ia bem conosco no Egito, e por isso o Senhor vos dará carne e comereis. E não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas durante um mês inteiro,
até que vos saia pelas narinas, até que vos seja repugnante. Porque desprezastes o Senhor que está no vosso meio, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés, o povo no meio do qual estou são 600.000 de pé. E dissestes: eu lhes darei carne para que possam comer o mês inteiro. Deveremos matar os rebanhos e gado para satisfazê-los? Ou todos os peixes do mar serão reunidos para eles, para satisfazê-los? E o Senhor disse a Moisés: terá a mão do Senhor ficado mais curta? Verás agora se a minha palavra acontecerá a ti ou não. Vamos aqui agora, né? Vou dar o contexto. O contexto é o seguinte: o povo de Israel andando, né? No deserto. Foi andando no deserto, foi comendo maná que o Senhor foi provendo para eles. Só que chegou um certo momento que o povo se cansou do maná. Sim, se cansou do maná, eles queriam carne agora. E eles falaram, até reclamaram, né, murmuraram, dizendo que preferiam, né, porque eles tinham saído do Egito, sendo que no Egito eles estavam comendo pepino, eles estavam comendo, sabe, peixe, alho, essas coisas, cebola e tudo mais, né, e eles reclamando isso e tudo mais, né. Aí, obviamente isso irritou Moisés e irritou o Senhor também. Irritou, claro, irritou sim, porque eles estavam murmurando. Porém, depois, aqui no versículo 18, fala que o Senhor, né? O Senhor fala que vai dar carne, vai dar realmente o que eles pediram para eles. Não por um dia, não por 2 dias, nem 5, nem 10, nem 20, mas sim por um mês inteiro carne. E no versículo 20 dá para perceber a ira do Senhor falando isso, né? Porque ele fala aqui, até que vos saia pelas narinas, até que vos seja repugnante, porque desprezastes o Senhor, que está no vosso meio, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Entende? Mas esse em si não é o ponto. Mas lembre-se, o Senhor falou que é dar carne para as pessoas de lá. Entende? Para o povo de Israel. Falou que é dar carne não só por um dia, nem nada, mas sim por um mês inteiro. Aí que vem Moisés e disse, praticamente no versículo 21, Senhor, o povo no meio do qual estou são 600.000 homens de pé. E o Senhor dissesse que vai dar carne para eles por um mês inteiro. Como é que você vai fazer isto, Senhor? E o próprio Senhor respondeu para Moisés: terá a mão do Senhor ficado mais curta? Moisés, agora tu vai ver se minha palavra acontecerá a ti ou não. Muitas vezes a gente duvida, sabe? A gente duvida. Moisés duvidou que o Senhor poderia alimentar 600.000 homens por um mês inteiro com carne. Moisés duvidou. Mas o Senhor fala para Moisés: terá a mão do Senhor ficado mais curta? E é que está o Senhor agora através deste vídeo falando para você. O Senhor ali falou para Moisés, mas agora através deste vídeo o Senhor fala para você. Terá a mão do Senhor ficado mais curta? Meu filho, você não confia em mim? Confia em mim. Obedeça, tenha fé, que vai dar tudo certo. Entende isso? E ainda digo mais, verás agora se a minha palavra acontecerá a ti ou não. Obedeça. Você que está assistindo esse vídeo, obedeça. Tenha fé no Senhor que Ele vai sim. Ele vai na linha de frente, Ele vai prover tudo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Mas obedeça o Senhor. Entende isto? Obedeça ao Senhor. Tenha fé que Ele consegue sim. Se você duvida, será se eu não sou capaz, Ele vai lá e te capacita? Entende? Não, o Senhor vai conseguir me capacitar, mas eu sou tão falho. Terá a mão do Senhor ficado mais curta? Ele é poderoso. Ele pode muito bem simplesmente transformar pedra em uma pessoa. Diz lá o João Batista falando que ele pode transformar pedra em Abraão. Ele não pode transformar você? Então confie nele. Ele lhe capacita. Ah, mas eu sou tímido e vergonha.
Ele lhe capacita, ele lhe transforma, ele lhe muda. Mas obedeça ao Senhor. Se ele lhe mandou fazer algo, vá. Vá com fé. Vá com fé. Que tudo dará certo. Entende isto? Bem, olhe bem aqui. Antes de terminar este vídeo, eu gostaria de falar algo aqui, né, interessante, né? Que é justamente aquilo que eu estava falando. Moisés não é nada, mas o Senhor é tudo que ele precisa. No versículo, né, continuando em Números 11, no versículo 13 e 14, fala o seguinte, Moisés falando, de onde eu poderia obter carne para dar a todo este povo? Porque choram a mim e dizem, dai-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não sou capaz de suportar com todo este povo, porque isto é pesado demais para mim. Ora, pois, antes do Senhor falar que ia dar carne para as pessoas, Moisés falou para o Senhor que não conseguia. De onde ele ia arranjar carne, Moisés? Moisés falou que aquilo estava pesado demais para ele. Mas aí que está. Lembra, Moisés não era nada, mas o Senhor era tudo que ele precisava. O Senhor proveu a carne e ainda aliviou o peso que ele estava sentindo, porque depois disso o Senhor fez, né, com que 70 anciões de Israel fossem, né, com o Espírito do Senhor para justamente carregar a carga junto com Moisés, o povo, né, a carga do povo. Enfim, mas era isso. Espero que este vídeo tenha lhe edificado de alguma forma, tenha falado no seu coração. Espero que o Senhor, através deste vídeo, tenha falado grandemente no seu coração e que você entenda que o Senhor, quando Ele lhe chama para algo, quando Ele lhe manda fazer algo, Ele lhe capacita. Mas para isso, obviamente, você não tem que ficar parado. Você não tem que ficar parado. Você tem que obedecer. Vai e obedeça com fé, esperando que realmente Ele vai fazer a obra. Enxergando algo que você ainda não viu, que é o que Ele fazendo a obra. Isso é fé. Entende? Então, Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo. Fique com Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceite. Mas é isso. Fique com Deus.